Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver o conceito de arrays. Pessoal, arrays, ou vetores, ou matrizes unidimensionais, são coleções de variáveis do mesmo tipo que são referenciadas por um mesmo nome. Eu estou com um esquema aberto aqui para a gente entender como funciona a declaração de um vetor ou de um array, tá? Então, primeiro a gente coloca o identificador do tipo, né? Aqui eu coloquei um int como exemplo, o nome da variável, né? O identificador do array, e entre colchetes nós colocamos o tamanho do array e depois nós colocamos o ponto e vírgula para finalizar. Vamos entender, eu fiz um outro esquema aqui também para a gente entender melhor como funciona a inicialização de um vetor, para a gente entender como que com o mesmo nome você consegue identificar os valores diferentes, né? Então, por exemplo, aqui eu declarei um vetor com o nome vetor do tipo inteiro, e esse vetor irá conter 12 valores. Certo? E como que você consegue diferenciar esses valores? A gente consegue diferenciar esses valores por conta que ele contém um índice. Então, por exemplo, aqui no índice 0, ele vai ter o valor 1. Então, eu fiz um esquema aqui para a gente entender. Então, eu declarei aqui o vetor, certo? Então, no índice 0, ele vai ter o valor 1. No índice 1, ele terá o valor 2. No índice 2, ele conterá o valor 3 e assim por diante. Perceba que o último índice dele sempre será o tamanho do vetor menos 1, né? O 11, por exemplo, o tamanho aqui é 12, o último índice é 11, porque ele inicializa no 0, tá? Então ele vai de 0 a 11, tudo bem? Vamos abrir o MetaTrader, o MetaEditor, e vamos fazer um script para a gente praticar esse conhecimento. Então aqui no diretório scripts, na pasta cap02, vou criar um novo script, né? Vou avançar. Aqui eu vou dar o nome de 18 array. Vou concluir. Aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou declarar um array inteiro, do tipo inteiro, né? Vai ser um tipo int, e eu vou colocar o nome de volume. Vou colocar o tamanho dele como sendo um vetor de 10, um array de 10 posições, tá? Para eu inicializar esse vetor, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou colocar aqui volume, vou abrir e fechar os colchetes, e ele vai receber um valor. Dentro dos colchetes eu vou colocar os índices, né, de 0 até o 11, até o 9, desculpa. Aqui eu vou copiar e colar para ficar mais fácil. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou colocar aqui os índices de 0 até o 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7, o 8 e o 9. E aqui eu vou colocar alguns valores. Vou colocar, por exemplo, 5, 5, 6, 7, 5, 5, aqui eu vou colocar 6, aqui eu vou colocar um valor bem alto, 250, por exemplo, vou colocar aqui 5, e aqui eu vou colocar 1. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero imprimir esse vetor, né, esse array. Como que eu posso imprimir esse vetor de forma mais dinâmica? Eu posso usar um operador de iteração, por exemplo, o operador for, né? A gente já aprendeu como usar o operador for. Eu posso vir aqui declarar um índice, né? A gente pode perceber aqui que o índice dele, ó, ele varia de 0 a 9, de 1 em 1. Então eu declaro aqui um inteiro, uma variável do tipo int, né? Que será o índice, né? Vou colocar aqui index, receberá 0, que ele começará do 0, certo? E ele terá que ser o index, terá que ser menor que 9. Desculpa, menor que 10, que é o tamanho do nosso vetor. E o index, ele será incrementado de 1 em 1. Dentro do nosso operador de interação, eu vou
colocar um print para imprimir o nosso vetor. Então aqui eu vou colocar volume, vou abrir colchete, aqui eu vou imprimir o índice para a gente ver em qual índice que ele está sendo, em qual índice que o valor está. Vou fechar aqui o colchete também, vírgula, e aqui sim eu vou pedir para imprimir o valor. Então será volume e o índice do volume. Vamos salvar isso daqui, vou compilar, não gerou nenhum erro, nenhum warning. Agora eu vou salvar isso daqui e vou abrir o MetaTrader para a gente testar isso daqui na prática. Vou executar esse script aqui e ele mostrou a impressão aqui. Eu vou dividir a tela aqui. Vamos lá, ó. Vamos comparar. Então aqui na posição 0 tem 5, certo? 5, 5, 6, 7, 5, 5, 6, 250, 5, 1, tá certo. Então ele imprimiu de forma correta, certo? Outra forma também da gente inicializar um vetor, pessoal, é uma forma mais simplificada. Eu vou comentar essas linhas aqui, vou dar um Ctrl Till, a gente comenta todas as linhas de uma vez, né? Eu posso inicializar o vetor da seguinte maneira. Então eu vou colocar o operador de atribuição aqui, né, o sinal de igual. Eu posso, usando as chaves, eu posso atribuir os valores dessa forma. Então eu posso colocar 5, 5, 6, 7, 5, 5, vírgula, 5, vírgula, 6, 250, 5,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu declarei todos aqui. Dessa mesma forma. Essa forma é um jeito mais simplificado de declarar os valores de um vetor. Então eu vou salvar aqui e a gente vai ver que o resultado vai ser o mesmo. Aqui não gerou nenhum erro sintático, né? Eu vou limpar aqui o MetaTrader, vou executar o array e aqui eu percebo que o resultado é o mesmo. Tá? Agora, pessoal, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou comentar também esse for, então vou dar um Ctrl Till aqui. Eu vou criar uma função, a gente já viu como criar uma função, né? Eu vou criar uma variável aqui chamada int média. Ela será do tipo inteiro. Aqui embaixo, eu vou criar uma função que retorna um valor do tipo inteiro também. Se chamará média. Eu vou abrir e fechar aqui as chaves, né, que delimitam o escopo da minha função. E aqui eu vou passar como parâmetro o meu vetor volume. Então ele é do tipo inteiro, né, volume. Como ele é um vetor, eu preciso mostrar aqui que ele é um vetor, então eu abro e fecho os colchetes aqui, tá bom? O que eu vou fazer aqui, dentro da função, é o seguinte. Usando também o for, eu quero somar, eu quero calcular a média do meu vetor, de todos os valores do meu vetor. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável int chamada soma. Essa soma receberá por enquanto o valor 0. Aqui no for eu vou criar também, eu vou declarar uma variável também do tipo int, se chamará index, receberá o valor 0, ponto e vírgula. O index ele tem que ser menor que 10, ponto e vírgula. Uma outra observação, pessoal, esse valor 10 aqui, a gente sabe que o tamanho do nosso vetor é 10. Então a gente está usando
esse valor 10 aqui como o limite máximo do nosso vetor, né? Para percorrer o nosso vetor, então a gente está colocando 10, porque nós sabemos o tamanho do nosso vetor. Mas vamos imaginar que nós tivéssemos um vetor dinâmico, né, que existem os vetores dinâmicos, e você não sabe o tamanho máximo desse vetor. Então, como que a gente poderia estar pegando, como que a gente poderia pegar esse valor se a gente não tem certeza, a gente não sabe qual que é o valor máximo desse vetor? Então eu vou entrar aqui no site do MQL5, aqui ó, em referências do MQL5, a gente pode acessar aqui ó, funções para array. Vou acessar aqui. E a gente vai ver que tem uma série de funções para manipular os vetores, né, para manipular arrays. Uma dessas funções é esse array size aqui, ó, que a função dela é retorna o número de elemento do array. Então eu vou usar essa função para retornar o número de elemento no array. Então é array size, e aqui eu passo o array que eu quero pegar o número de elemento, que é volume, né? Volume. Ok? E aqui o index, eu quero que incremente de 1 em 1. Index mais mais. Aqui dentro do for eu vou abrir e fechar as chaves. Dentro do for, o que eu quero que faça? Eu quero calcular a média. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a variável soma, que eu declarei aqui em cima, soma, irá receber soma mais o valor do volume. Ou seja, ele irá receber soma, né, que é 0, depois ele irá receber 1 por 1, esse valor aqui, 5, depois mais 5, depois mais 6, até o último valor. Então eu quero fazer o seguinte, volume de acordo com o índice dele. E esse índice será incrementado de 1 em 1. Quando sair da iteração, quando sair do for, eu vou pegar o valor que estiver em soma e vou dividir. Na verdade eu vou retornar esse valor, lembrando que essa função ela retorna o valor, então eu preciso usar o comando return, né? E eu vou retornar direto o cálculo, não vou passar o cálculo para nenhuma variável, tá? Então eu vou retornar direto o cálculo. Então aqui o return ele vai retornar o seguinte, eu vou retornar soma dividido, eu poderia colocar aqui por 10, né, que é o tamanho do meu vetor, mas eu vou usar o conceito que a gente aprendeu aqui, a função array size, né? Array size, e passar o volume. E a gente tem aqui a soma de todos os elementos do meu vetor dividido pelo tamanho do meu vetor. Ok? Vou dar um Ctrl S aqui. Aqui, pessoal, eu declarei aqui a minha variável média. Então, eu vou fazer o seguinte. Essa variável média, desculpa, aqui embaixo. A variável média, ela irá receber o resultado da função média e ela irá passar como parâmetro o vetor volume. Ok? Vou dar um Ctrl S aqui e depois eu quero que imprima, vou dar um print aqui, e imprima o resultado da média. Então vou colocar aqui, a média é, 2 pontos, vírgula, média, que é a variável média. Vou dar um Ctrl S aqui e eu vou compilar esse nosso código aqui para ver o resultado. Aqui é o ponto e vírgula, né? Assim que eu compilar esse código aqui, pessoal, ele vai gerar um erro. Ele vai gerar um erro por quê? A gente vai ver, eu vou compilar e vou mostrar o erro para vocês. Ó. Vou compilar aqui, ele mostra um erro. Ele dá um erro no volume. O que ele fala aqui? Ó? Ele está falando que um array ele só pode ser passado como referência. Vocês lembram na aula passada que eu ensinei para vocês como passar as passagens de parâmetros, né? Que tem 2 formas de passar o parâmetro, por valor e por referência. Então, um array, um vetor, ele só pode ser passado para uma função da forma por referência. Então, necessariamente, eu preciso passar esse vetor aqui usando
o e-comercial aqui, ó. Então eu vou colocar, é só colocar o e-comercial aqui, vou salvar, vou compilar. Agora sim, ele não deu nenhum erro sintático, né? Vou entrar aqui no MetaTrader. Vou limpar isso daqui. E vou executar esse array aqui. Agora sim ele aparece, ó, a média é 29. Então, vou voltar aqui. Deixa eu dividir essa tela aqui em duas. E vocês vão ver que o resultado, na verdade, se vocês fizerem o cálculo, vai dar 29 e alguma coisa, 29,5 talvez. Mas aqui ele mostra 29 por conta de que eu declarei a variável média como inteiro, né, como int. Como o exercício aí, eu vou deixar para vocês, perceba que aqui eu coloquei de forma proposital dois valores aqui dentro do vetor, um valor muito alto, né, que está elevando a média para um valor maior, que é de 250, e um valor também bem menor, que é o 1. Como exercício, seria interessante vocês tentar tirar esse valor do vetor aqui. A gente pode, se eu entrar aqui no site de novo do MetaTrader, ó, a gente pode usar essa função aqui, array máximo e array mínimo, para a gente tentar excluir esses valores. Ou também um outro exercício legal que seria interessante de fazer, seria criar uma função que calcula a moda desses valores. A moda, para quem não se lembra em estatística, é os resultados que mais aparecem numa lista de resultados. No caso aqui seria o 5, né? Mas criar uma função para calcular a moda. Tá bom? Só para a gente finalizar o nosso script aqui, eu vou dar um Ctrl menor, dar um Ctrl Z aqui, vou colocar aqui, Ctrl maior e menor, só para a gente comentar o nosso código, né? E vou comentar aqui, função que calcula a média do vetor. Vou maximizar isso daqui, trazer essa barra para o lugar certo. E pronto. E é isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos ver o conceito de matrizes, que são matrizes multidimensional, são de duas dimensões, as matrizes bidimensionais. Até a próxima aula.